Bom, estarei falando um pouco sobre o país, a ilha chamada Cuba. Então, eu estarei falando brevemente sobre o país, sobre esse povo que tem vivido grandes opressões e farei um breve panorama dessa ilha tão conhecida pelo mundo. A gente conhece Cuba sempre pelo seu regime totalitário, mas a gente não conhece a fundo sobre a cultura, sobre suas crenças, até chegar no que foi proposto, que foi a Janela 414, que se trata das crianças, do evangelismo infantil. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, temos que falar sobre a sua cultura, o seu regime que cerca essa ilha. E o povo é que sofre todo esse estigma e toda essa imposição totalitária do país. Então, a partir desse momento, estarei falando um pouco desse país tão opressor. Então, vamos em frente. Cuba é um país insular. A sua localização ela é situada na América Central. Então, ela é banhada pelo Mar do Caribe, que fica além do arquipélago central. O país conta com uma enorme quantidade de ilhas, que totaliza entre 4.000 ilhas. Então, o idioma oficial de Cuba é o espanhol, que é falado por praticamente todos os seus habitantes, que chega a cerca de 11 milhões de habitantes. A ilha de Cuba foi descoberta no ano de 1492 pelos europeus, tendo sido nomeada de Ilha de Juana, que foi nomeada pelo próprio Cristóvão Colombo, que foi uma homenagem à filha do rei da Espanha naquele período, daquela época. Então, desde os anos de 1500, Cuba havia se tornado uma colônia da coroa espanhola, alcançando a sua independência no final do século XIX, após a Guerra Hispano-Americana. Então, Cuba finalmente tornou-se uma república federativa, independente. Então, nós vemos aí que após a Guerra Hispano-Americana, ela conquistou o direito de independência, que tornou-se um país federativo. Aqui na frente mostra um mapa, a localização de Cuba. Então Cuba ele literalmente fica na América Central, não é à toa que faz parte da América Central. Então ele é muito próximo a Miami, muito próximo mesmo, ao Haiti, ao México, a Belize, Honduras e Nicarágua. Então ele fica no centro, ele fica no meio entre desses países, tanto os países norte-americano e do sul-americano. Então ele fica no meio. É por isso que o nome ele faz parte da América Central. Então Cuba é composta de 11 milhões de habitantes, como eu disse anteriormente. Existem cerca de 5 milhões de mulheres e 5 milhões de homens. Então é quase praticamente equilibrado a questão de gênero. Homem e mulheres são equivalentes. Então a diferença é que um é entre 5,6 milhões de mulheres e de homens é 5,5 milhões. Então o país possui uma população bastante diversificada, etnicamente falando, com mais de 7 milhões de brancos e mais de 1,1 milhões de negros e 2,7 milhões de mestiços. É muito parecido com o nosso país. Nosso país ele praticamente é assim. Existe essa questão muito diversificada de pessoas. E Cuba é um desses países ou ilhas, como vocês gostariam de estar expressando. A política de Cuba é a política socialista, que ele segue a matriz do marxismo-leninista. Então, atualmente, ele é governado por Miguel Díaz-Canel, que foi o sucessor de Raul Castro, que é irmão do homem que instaurou o comunismo na ilha através da Revolução Cubana de Fidel Castro. Cuba
é um dos países a adotar o regime comunista em seu governo. Então, a liberdade de expressão em Cuba é praticamente inexistente. Você não pode pensar livremente. Você não pode fazer protesto. Você não pode ter alguma opinião contrária à atitude de um governante. Porque caso você faça isso, o governo te reprime. E a maioria das vezes a repreensão vem até acompanhada com violência. Aqui a parte da hora vai dizer, dados da Anistia Internacional mostra que em 2008 o país possui cerca de 205 presos políticos, vivendo em condições insalubres e precárias, sendo que esse número já foi maior da década de 80, no qual havia cerca de 80 mil presos. Aí a gente olha esse reflexo, como que esse país é um país ditatorial, onde você não pode ter qualquer tipo de pensamento ou liberdade de expressão. Você não pode falar qualquer coisa, você não pode questionar o governo. Nós temos que dar graças a Deus para o nosso país ser um país livre, onde podemos pensar, professar nossa fé. E a gente fazendo isso, não seremos presos, não sofremos repreensão como esse povo sofre. Então temos que orar por esse povo e agradecer a Deus por ter esse privilégio de morar num país onde somos livres para professar nossa fé e para o livre pensamento. Vida em Cuba. Todo o cenário político reflete muito a vida dos cubanos. Como é o slide anterior vai nos dizer que Cuba é um regime ditatorial, totalitário. Então, por causa disso, há um reflexo na vida dos cubanos. E que reflexo é esse? Simples. Então, já que Cuba ele domina toda a ilha, todo o país cubano, automaticamente ele controla todas as questões básicas do homem, como a saúde, a vida social, a educação e dentre outras coisas. Tudo é controlado pelo governo cubano, passa pela mão do governo cubano. A comida é racionada, isso é óbvio. Nas escolas em geral, as crianças desde pequenas são doutrinadas a pensar como Cuba sendo um país totalmente um país perfeito, um regime perfeito. Então, desde pequeno, as crianças são doutrinadas. Se a gente olhar a figura de baixo, que é a figura direita, que até o título é Escola Cubana, nós vemos uma sala de aula das crianças cubanas. E logo na parede vemos que a imagem de Fidel Castro, a imagem de Che Guevara, logo justamente dentro da sala de aula. Então só aí nós vemos a doutrinação nas escolas. Então as crianças são treinadas, elas são ensinadas a ver que esse governo é um governo, segundo eles, é um governo perfeito, diferente de outros países. Mas essa não é a realidade. Então, no lado esquerdo, vemos que uma grande fila do povo cubano pegar comida. Essa foto foi tirada recentemente. Foi durante o período até o do coronavírus. Então nós vimos filas imensas, porque a comida é uma comida fracionada, racionada, e as pessoas são obrigadas, infelizmente, a depender do governo para ter um mantimento em casa, já que o salário mínimo de lá é um salário precário, é um valor simbólico. Então tudo que eles recebem é do próprio governo. Agora falando um pouco da religião. Então, a gente já aprendeu que Cuba é um país comunista, só que a Constituição cubana permite que o país seja livre para professar sua fé. O país define um Estado laico. Ela se define. Você pode professar sua fé. E a religião com o maior número de adeptos de Cuba é a própria religião católica, que corresponde a 50% da população. Olha só, o país todo é um país católico. Mas
existe outros tipos de religiões que as pessoas também professam. Então, lá, além do catolicismo romano, nós vemos, por exemplo, as religiões de matriz africanas, que representa 23%, e o judaísmo e a fé Bahá'í e muçulmanos, que representa mais ou menos um número pequeno de 2,3%. Já os cristãos, pasme, abarca mais ou menos de 5% da população. O número é muito pequeno, se você comparar com outras religiões que foi comentado há poucos minutos atrás. Só tem 5% de cristãos no país. É um número pequeno. E 23% não possuem religião. São considerados que ateus. Não possuem qualquer religião. Então, embora que lá existam muitos católicos, mas a maioria dos católicos também eles vão embarcar na bruxaria, no voodoo, nas religiões de matriz africana. Eles não são apenas católicos, mas a maioria é afundado no espiritismo, serve aos demônios. E isso é muito triste. E é por isso que devemos reacender o nosso coração e orar para que Deus mande mais trabalhadores para esse país, para essa ilha que precisa de Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Agora, ações evangelizadoras. Diante de tudo que a gente viu anteriormente, a questão do evangelismo é algo muito restrito. E por que é restrito? Pelo simples fato da igreja não ter acesso aos meios de comunicação, como TVs, como rádio locais, como estádios, cinemas e teatros. Ou seja, eles estão restritos nos lugares deles. Então, por causa disso, o acesso é totalmente ilimitado. Então, as igrejas, elas se fecham entre si. Elas não têm liberdade de fazer um culto ao ar livre, de fazer filmes que falem acerca de Jesus, por conta do país ser considerado como um país ateu. Você não tem esse direito, você não pode pregar em público. Se você quer ser um cristão, você deve ser de forma fechada, guardado para você, uma questão pessoal. As igrejas se fecham entre si. Porque tudo que você for fazer no país, o governo deve aprovar. Então, caso eles não aprovem, o governo vem e vetam. Mas, com toda a restrição do governo, os cubanos, eles demonstram uma expectativa de fé no povo. Você vê um avivamento naquele país. As pessoas estão conhecendo a Cristo, embora que o número seja pequeno, lá existem cristãos sinceros. Então o povo cubano estão reacendendo isso em seus corações, essa expectativa de fé. Então os cristãos de lá se reúnem em um grupo de 2, 3 pessoas para orar pelo estado atual do país. Apesar de que havia muito receio dos cristãos professarem sua fé em Cristo em Cuba, porque confessando, eles têm um risco muito grande de perder seus empregos. Porque os empregos, o trabalho que são essencial para os cubanos, é também controlado pelo governo. Tudo é controlado pelo governo. Então os cristãos têm receio de professar sua fé em público por causa do medo de perder seus empregos. Porque se ele perder o emprego deles, eles infelizmente não vão comer praticamente nada, já que eles precisam trabalhar. E esses são os maiores receios deles. Esses são os 2. Não estarei falando um pouco sobre outros receios, para que o tempo não seja, que o tempo é muito curto. Sobre a questão do evangelismo, lá tudo é questão pessoal, pois as pessoas criam pontes com outras pessoas na hora de evangelizar. Os cristãos criam estratégia pessoal para alcançar outras pessoas que não conhecem a Cristo, através da necessidade de cada pessoa.
E isso também inclui até mesmo a pregação infantil, que depende de cada igreja. Porque, voltando, porque o país não é um país livre. Você não tem esse direito, de fazer algo para as crianças. Até mesmo na hora de pregar o evangelho, você não tem esse poder, você não pode fazer isso. Então cada igreja local, embora que seja igrejas pequenas, que não tem muita influência no país por causa do regime, isso depende de cada igreja. Algumas igrejas fazem uma EBD, fazem algum evento muito restrito para as crianças. Então essa é a realidade cubana. E agora estarei passando algumas imagens do trabalho missionário da irmã Nilma. Bom, a irmã Nilma, ela não trabalha em Cuba de forma integral. Então, o que ela faz? Todo ano ela vai em Cuba, faz seu trabalho evangelístico e volta para o Brasil, porque ela é um trabalho de forma integral. Então, reuni algumas fotos aqui sobre o seu trabalho naquele país, que é muito interessante, é muito lindo, sobre o seu trabalho, que é um trabalho fantástico, fenomenal. E por fim, e depois das imagens, eu gostaria de mostrar um vídeo, um compilado do trabalho da mesma irmã, que tem feito um trabalho excepcional naquele país. E gostaria de encerrar com esse pequeno vídeo logo no final. Alegre.